Graça e paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Finalzinho do capítulo 28, então, de Mateus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Mateus tanto vai destacar o seu reinado, o seu reino, vai nos dar conta que o Rei dos Reis deixou para todos os seus discípulos uma missão. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão, e alguns dizem que se tornou a grande omissão da igreja. Mas nós cremos que Deus continua fazendo a obra dele, manifestando o reino dele, e existem discípulos que estão comprometidos com a missão de Deus. E eu gostaríamos de compartilhar uma palavra sobre isso, meditando no último trecho do Evangelho de Mateus. A grande comissão não é um grande conselho, não é uma grande sugestão, mas é um mandamento. Importante a gente entender isso, e mais, entender que quem está decretando isso é o Rei dos Reis. Um mandato de um rei, quando é desobedecido, é merecedor de punições, ou no mínimo de áreas da vida daquele que desobedece, que não vão experimentar um favor especial deste rei. Então, a grande comissão é um mandamento, é uma ordem que não apenas aparece nesse lugar, nesse capítulo de Mateus. Há muitas pessoas que equivocadamente acreditam que Jesus ensinou muitas coisas e antes dele partir, ele estava aqui já naquele momento de despedida, que lá em Atos capítulo 1 vai nos dar a conclusão. Então alguns pensam que Jesus agora, antes de partir, ele disse: olha, agora eu tenho algo novo a falar para vocês. De maneira nenhuma isso é verdade. A grande comissão, ela está de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala sobre a sua missão. A missão significa levar o conhecimento da glória de Deus a todos os povos, línguas, nações, etnias. Então, o que Mateus coloca na conclusão do Evangelho, na verdade, não é o que Jesus falou apenas aqui. E para que você tenha certeza absoluta disso, se você deseja, leia Lucas capítulo 24, versículo 45 a 47. Não há melhor resumo do que eu estou agora expressando, do que o que Jesus fala e Lucas registra no capítulo 24, do versículo 45 a 47. Porque Lucas está falando deste mesmo momento onde Jesus aparece ressurreto aos discípulos. E Lucas diz que Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras, ou seja, toda a revelação da Antiga Aliança. E dizendo que toda a Escritura, Lucas afirma isso, fala que o Cristo viria, morreria, ressuscitaria, e em seu nome seria pregado arrependimento a todas as nações. Irmãos, é muito claro que toda a Bíblia fala da missão de Deus através do seu povo. E aqui no final, então, do Evangelho de Mateus, nós temos aqui alguns princípios para que nós venhamos a cumprir esta missão de Deus. Quais são os princípios que eu quero destacar? Primeiro, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos abandonar os nossos próprios planos e ambições pessoais. Nós precisamos abandonar os nossos planos e ambições.
se queremos cumprir a missão de Deus. Está escrito, versículo 16, perceba, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então não foi uma vontade deles, ambição deles, desejo pessoal, vamos para aquele monte? Não, eles foram porque Jesus lhes ordenou. Irmãos, nós só vamos cumprir bem a missão de Deus na medida que nós abandonamos os nossos próprios planos, ambições, hábitos. Deus vai nos moldando, nos mudando, para que a gente renuncie coisas que queremos para fazer o que Deus mandou. Jesus tinha designado algo novo. Jesus tem palavras, direções para mim e para você, que nós só vamos entender e cumprir se estivermos dispostos a renunciar os nossos próprios sonhos, desejos. Todo desejo que não é consagrado, entregue no altar, ele vira um ídolo. Podemos estar vivendo os nossos planos e sonhando de maneira muito abstrata ou ilusória, que gostaríamos muito de estar fazendo a missão de Deus, mas se a gente não abrir mão dos nossos desejos, vontades, se não houver renúncia, não há propósito de Deus de maneira plena. Segundo lugar, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos aprender a superar as decepções com aqueles que vão desistindo no caminho. Perceba no versículo 16, que expressão cheia de realidade. Deus é muito significativo no sentido de que nos coloca em contato com a realidade. Versículo 16, os 11 discípulos partiram para a Galileia. Por que deixar claro que um estava faltando? Que um se perdeu? Porque na caminhada com Deus nós vamos ter que enfrentar a realidade de que alguns vão ficar no caminho, alguns vão desistir da missão, vão desistir de Jesus, e isso não deve gerar em nós um sentimento de vergonha, de desânimo, de abatimento. O Senhor poderia ter omitido essa informação, Mateus não precisava ter escrito, poderia ter dito, os discípulos foram, não, os 11, um se perdeu, um decidiu pelo caminho da ambição, da infidelidade, um decidiu trair Jesus, mas 11 estavam ali obedecendo a missão de Deus, com Jesus. Então nós precisamos superar, irmãos, às vezes alguns pesos, até de acusação e de intimidação do inimigo, e às vezes até um sentimento de fracasso, porque alguns desistiram no caminho, porque alguns estão de alguma forma sendo mau testemunhos, sendo motivo de escândalo. Não se abata por isso, cumpra a missão de Deus, supere a realidade de que alguns vão ficar para trás por escolhas pessoais. Mas sabe o que é mais interessante? O texto diz, os 11 discípulos. Só cumpre a missão de Deus aqueles que superam essas tristezas do caminho, mas permanecem sendo discípulos. Para cumprir a missão de Deus, sobretudo, eu preciso ser um discípulo, alguém que está seguindo, imitando, buscando fazer a vontade do Senhor, do seu mestre, daquele que é o Rei dos Reis. Terceiro lugar, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos assumir as fases do nosso processo de amadurecimento. Esse texto é tão pequeno, o trecho que lemos, e tão profundo. Nós precisamos assumir que nós temos fases nos nossos processos de amadurecimento. Perceba o texto, versículo 17. Quando viram Jesus, o adoraram. Seria tão bom se ele parasse aqui, né? Mas Mateus faz questão de falar, mas alguns duvidaram, mostrando que todos nós temos processos pessoais, que fazem parte de momentos de tratamento de Deus em áreas específicas da nossa alma, da nossa personalidade, da nossa história, do nosso caráter. E sabe, irmãos, a gente precisa ser honesto. Esses discípulos foram sinceros. Impressionante que eles estavam ali diante do Senhor. E você percebe que há um processo na vida de todos eles. Olha o processo. Primeiro, o texto diz aí no versículo 16, que eles foram para o monte que Jesus havia designado. Eles obedecem sem ver Jesus. Foi uma obediência sem ver.
porque Jesus mandou avisar para eles irem. E agora, eles estão vendo, mas eles estão num outro processo. Eles veem, mas ainda têm dúvidas, alguns deles. Nós somos assim. Quantas vezes a gente obedeceu a Deus, Deus nos deu uma palavra, sem ver. E às vezes ali na frente, a gente está vendo, Deus já falou, mas a gente, mesmo vendo a realidade, a gente ainda tem dúvidas. Faz parte do caminho. Fé não é você caminhar sem dúvidas. Fé, pelo contrário, é uma convicção que ela vai estar acima das dúvidas, incertezas e das ausências de respostas. Eles são sinceros, e assumir as nossas fraquezas e as fases do nosso processo de amadurecimento é uma marca indispensável para a gente cumprir a missão de Deus. Quem pensa que vai cumprir a missão de Deus só vivendo os altos momentos de emoção, que às vezes na caminhada nós temos, de alegria, eles vão se frustrar. Mas os que entendem que nós passamos por processos e vão lidando melhor com as suas dúvidas, eles vão ter êxito, eles vão permanecer, porque nós não caminhamos porque temos todas as respostas, nós caminhamos pela fé naquele que nos sustenta no meio das nossas incertezas, das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, dos momentos que a gente sente medo, que a gente sente tristeza, e tudo isso é legítimo. O que nós não devemos é alimentar o medo, alimentar as tristezas, alimentar a ansiedade, mas no processo nós teremos fases, e assumir isso, irmãos, faz parte do cumprimento da missão. Os que perseveram até o fim são os que não têm medo de assumir como eles estão. Então olha só as 3 fases dos discípulos aqui, que interessante. Primeiro, eles não veem nada, não veem Jesus e obedecem. Depois eles estão vendo, mas eles assumem ter algumas dúvidas. E terceiro, eles vão ouvir e receber a direção de Jesus da grande comissão e obedecer. Todos nós vamos enfrentar essas fases na caminhada. E o mais interessante também, irmãos, versículo 16 diz que eles foram, no 17 diz que eles viram Jesus, uns adoraram, outros duvidaram, e o versículo 18 diz, e Jesus se aproximou deles. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus se aproxima dos que duvidam dele. Jesus se aproxima da gente quando a gente tem dúvidas sinceras e que a gente coloca para ele. É maravilhoso demais. Nós temos a consciência que o nosso Deus não é um Deus que espera da gente uma postura e palavras sempre corretas. O que ele quer é um coração sincero, que expresse para ele até mesmo as nossas falhas, bem, de maneira muito clara. E em quarto lugar, para a gente cumprir a missão de Deus, e aí eu vou sim para esse final do Evangelho de Mateus, versículo 18 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu só vou cumprir a missão de Deus, irmãos, quando eu reconheço de maneira profunda que o nosso Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem a autoridade plena, total, toda, e a expressão toda aparece aí repetidamente, para nos mostrar essa plena autoridade de Jesus. Ele não tem autoridade só sobre quem é dele, só sobre regiões, só sobre a igreja, só sobre o planeta Terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é interessante porque o texto diz, toda a autoridade me foi dada. A Bíblia diz que ele se esvaziou, se humilhou, assumiu forma de servo, por isso o Pai o exaltou. Ele recebeu toda a autoridade como aquele que se fez homem e que é 100% Deus. E aqui, irmãos, há muitas pessoas que dizem, eu quero ser missionário, eu quero fazer a missão de Deus na minha cidade, eu quero estar mais engajado, alinhado, eu quero estar participando, porque ser missionário não é ir para um lugar distante, mas é você ter a identidade de Jesus e participar do que Ele está fazendo no lugar onde você estiver. Isso é ser missionário. É a identidade de Jesus que se manifesta através de mim no lugar onde eu estou. Sabemos que há missões
que nós chamamos de locais, missões internacionais, né? Missão que é dentro do nosso contexto, missão que é fora da nossa cultura, e todas elas têm a sua importância. Mas aqui, amado, tem uma chave espiritual. Eu só vou me engajar, me comprometer, cooperar com a missão de Deus, se eu compreender essa primeira frase: toda autoridade está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Isso é mais do que uma expressão apenas comum de se dizer, uma afirmação teológica. Isso fala da singularidade de Jesus. Ele tem toda a autoridade, não é alguma, toda autoridade lhe foi dada. E aí, irmãos, porque ele tem toda a autoridade, é possível eu e você cumprirmos a missão dele, ou cooperarmos com a missão dele. Porque ele tem toda a autoridade, nós podemos ir. Perceba a ligação do texto. Ele diz no versículo 19: portanto, vão. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade, porque ele morreu em nosso lugar, porque ele ressuscitou. Se você e eu cremos que ele tem toda a autoridade, a partir disso, nós cumpriremos toda a vontade dele. Nós nos engajaremos com a missão dele, porque ele tem toda a autoridade. A missão é possível, a missão vai avançar. Uma pandemia não pode parar o movimento do reino de Deus. Uma quarentena obrigatória a quase todas as nações não modifica em nada o que o Senhor está fazendo, quem Ele é, a obra dele. Nada pode parar a obra de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. O mundo pode estar paralisado de maneira parcial, mas o reino de Deus continua em movimento, e os que são do reino vão participar, cooperar, vão estar engajados com essa missão de Deus, através das suas intercessões, através da sua cooperação financeira, através da sua vida e dos meios que estão em sua mão, ferramentas, como a gente tem usado nesse tempo, tanto as redes sociais, toda a parte hoje de cultura digital, é uma ferramenta. O que você tem feito com o que está nas suas mãos? Essa é a pergunta. Nós podemos e devemos ser missionários em tempo integral, porque aqui, irmãos, mostra a plenitude da soberania de Deus e do reino de Deus. Vamos ver quantas vezes aparece a palavra toda. Versículo 18: toda autoridade me foi dada. Versículo 19: portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Versículo 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E ainda: eis que estou com vocês todos os dias. Porque Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Porque Jesus é o Alfa e o Ômega, porque Jesus tem toda a autoridade. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Lembrando aos irmãos que a palavra aqui não é país, mas é etnia. Nós precisamos ir aos povos não alcançados. Missões transculturais devem ser prioridade, sim, da igreja. Porque quando lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: sereis minhas testemunhas, ele não fala primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, ele fala tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria. Por isso todos os dias nós oramos pelos missionários, pelas nações, pelos povos não alcançados, dentro e fora do nosso país, porque Jesus tem toda a autoridade. Ele nos enviou, a cada um de nós, a cooperar, para que haja discípulos em todas as nações, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, todos os mandamentos de Jesus. E a promessa é: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, só essa frase final do Evangelho de Mateus deveria nos encorajar, nos consolar, nos animar, deveria produzir em nós uma paz em dias maus, porque Jesus está prometendo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma expressão que fala do final dos tempos, final desses séculos para o início da manifestação plena do reino de Deus.
E aí, irmãos, para nós concluirmos, quero lembrar os irmãos algumas coisas que são importantes. Primeiro, estas não são as últimas palavras de Jesus registradas nas Escrituras. Há muitas pessoas que, de maneira muito enfática, elas dizem: a última palavra de Jesus foi a grande comissão. Há outros que dizem: não, foi Atos capítulo 1, versículo 8. Realmente Jesus foi assunto aos céus depois de falar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E também são palavras de Jesus de despedida, mas as últimas palavras de Jesus registradas nas Escrituras está em Apocalipse 22, 20. Certamente eu venho sem demora. Aleluia. Nós precisamos lembrar que a mensagem da igreja é que Ele está voltando. Isso não é uma doutrina apenas, isso é uma consciência, uma identidade. Nós somos aqueles que temos a viva esperança da volta do Senhor, e isso muda a nossa vida, isso transforma o nosso caráter, isso muda as nossas prioridades. Ainda, na nossa conclusão, é importante nos lembrar que quem conhece ou quem reconhece a autoridade soberana de Jesus sobre todas as coisas, ele vai querer certamente viver o Evangelho e anunciar o Evangelho para todas as nações, em todas as oportunidades. Quem reconhece que Jesus é o único, é o Senhor, é soberano, é o Filho de Deus, que morreu para a nossa salvação, quem reconhece isso, irmãos, e quem reconhece o valor singular do Evangelho, ele vai querer viver e pregar para todas as nações e em todas as oportunidades. Tudo que diminui o nosso testemunho e o nosso engajamento com a missão de Deus é uma revelação da nossa debilidade de reconhecer essa glória única de Jesus. Porque se nós cremos que Ele é a cura para o maior mal da humanidade, o pior vírus que mata o espírito, a alma e o corpo, que é o pecado, se nós cremos que conhecemos aquele que é a salvação, a redenção, a solução, nós devemos viver Cristo, adorá-lo com toda a nossa vida e cooperar para que todas as pessoas ouçam o Evangelho do Reino de Deus. E concluindo, irmãos, é importante também destacar, dentre tantas coisas que poderíamos falar, que Jesus mandou a gente ensinar a guardar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus fala isso em João 15, versículo 14, né? Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Jesus não está então falando que a gente deve reunir adeptos a uma doutrina, ele está falando de pessoas que vão se comprometer com ele, obedecê-lo, fazer a vontade dele, os seus mandamentos. Mas o texto nos mostra aqui dois detalhes também tão importantes: o batismo e o Deus triuno, duas revelações que aparecem aqui. Então Jesus fala batizando, ou seja, aliançando, integrando cada um ao corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a missão de Deus é que a gente anuncie o Evangelho, vivendo o Evangelho, amando a Jesus e aliançando aquelas pessoas, integrando-as a um corpo de Cristo local, a igreja, debaixo da comunhão com os filhos de Deus. Batismo não salva. Aquele malfeitor lá na cruz que se arrependeu, Jesus falou: você vai estar comigo hoje no paraíso. Não foi batizado. Batismo não transforma a pessoa. Atos 8, 23 diz que Simão foi batizado, mas estava cheio de amargura e iniquidade. Mas o batismo é uma confissão pública da obra que Jesus fez dentro do seu coração. É um vínculo com o corpo de Cristo visível. É uma identificação com Jesus, porque ele morreu, foi sepultado, e o batismo é um símbolo do sepultamento do nosso velho homem para este mundo e uma vida nova com Deus. E é você não se envergonhar do testemunho de Jesus e de fazer parte da família de Deus. O batismo é essencial. Mas aí sim, em último lugar, o mistério do Deus triuno, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A triunidade de Deus é uma revelação bíblica de Gênesis a Apocalipse. Ela é um mistério da revelação de Deus. Ela é debatida durante toda a história da igreja. E o que nós devemos fazer diante do Deus triuno não é tentar entender, mas é contemplar, adorar,
nós podemos perceber, reconhecer, sem conseguir explicar. E isso faz parte do coração daqueles que adoram ao Deus Todo-Poderoso. No dia que eu e você conseguimos explicar, justificar, fundamentar quem Ele é, não estamos falando do Deus Todo-Poderoso, estamos falando de um Deus segundo a nossa imaginação. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Eterno, não pode ser compreendido em todas as suas dimensões. Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Mas o fato é que Mateus conclui o seu evangelho falando acerca de Jesus como Rei dos Reis, dizendo que Ele é Deus triuno, é um único só Deus, mas que se manifesta através de 3 pessoas distintas, coiguais, com a mesma natureza. Os 3 estão na criação em Gênesis, os 3 estão lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, e disse Deus: haja luz, e houve luz, ali o verbo de Deus. E Ele mesmo, quanto ao homem, diz: façamos, no plural. É um só Deus, é o Deus triuno, é Yahvé, o Senhor dos Senhores, que deve ser sempre adorado, reconhecido. Ele é o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos abençoou nesses dias, meditando na Tua palavra concernente ao Evangelho do Reino de Deus, através do Teu servo apóstolo Mateus. Pai, eu oro para que a cada meditação que nós temos recebido da parte do Senhor, o Espírito do Senhor aperfeiçoe o nosso coração, renove a nossa mente, aprofunde as revelações da Tua palavra que nós já conhecemos, mas que precisam ser vivenciadas com mais ainda honra ao nome do Senhor. Pai, nos ajuda a honrá-lo e desperta-nos todos os dias para que sejamos realmente integrados à missão que o Senhor está cumprindo até o dia que o Senhor voltará. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.